Buenos hermanos, hermanas, hermanes, meu Roberto Simões, estamos aqui na finaleira do Yoga e Política e Sociedade. A gente veio numa digressão histórica aí de longe, né? Pelo menos o que é dito ocidental, né? A gente não pega aí civilizações ou sociedades ditas orientais, talvez um outro curso, talvez, olha que legal. E chegamos agora na finaleira porque nós temos agora Foucault, e colado nele, obviamente, pensando micropolíticas, né, do poder, Deleuze e Guattari na próxima aula. Então, Foucault, ele, assim como Weber e Marx, ele se debruça muito a compreender o sistema social capitalista. Então, e como ele funciona, mas só que mais ainda, talvez, como atua o sistema capitalista para organizar as vidas dos sujeitados. O que era indivíduo se sujeita às regras sociais impostas. Enquanto os contratualistas têm uma visão, de uma certa forma, meio romântica, de que é possível estabelecer um contrato onde todo mundo sabe o que está acontecendo, quais são as leis, porque se não conseguir viver sob esse contrato social, todo mundo vira meio animal, seja um animal bom ou um animal ruim, mas volta a ser um bicho da natureza, um animal da natureza. Marx, Weber e Foucault, acho que mais Foucault ainda, vai dizer, cara, que existe coisinhas aí nas entrelinhas, né, nas micropolíticas, que fazem a macropolítica acontecer e você nem sabe que há uma série de leis e regrinhas que você está sendo sujeitado a um ordenamento capitalista na formação de sujeitos capitalistas. Esse que é um rolê legal, e a Deleuze e Guattari vai entrar melhor nisso, na criação de subjetividades. Mas Foucault, sobretudo, entende, vai estudar, quase de forma histórica, as estruturas de poder que o capitalismo constrói e o sentimento de falta entre a subjetividade que a gente vai cair de pau com Deleuze e Guattari, essencial para o capitalismo como organização social se mantenha de pé. Então esse é o primeiro rolê aqui. Então, muito mais do que entender o judiciário, o legislativo, essas macropolíticas no qual os nossos filósofos anteriores se debruçaram, né, e sociólogos, pesquisadores, Foucault vai pegar nas entrelinhas, como eu gosto de dizer. Ele vai entender que antes dessa macro, ou fazendo parte a macro, ou compondo a macro, a micro políticas. Deleuze e Guattari vai chamar de molar e molecular. Então, há um sentimento de falta criado como subjetividade, que é uma espécie de cerne, essência da sociedade capitalista que não está em nenhum contrato social dito anteriormente. E para o capitalismo se manter de pé, ele precisa fazer a construção de capitalistas. Capitalistas são pessoas com subjetividades que algo os falta. Então eles precisam estar sempre em compra. Esse é o rolê. Esse é o rolê. Esse é o rolê. Compra de coisas, mas obviamente compra de emoções, né? Compra de subjetividades, porque você sente que algo falta. E esse é o cerne do capitalismo, fazer com que os seus sujeitados, os indivíduos que são sujeitos à ordenação capitalista de uma sociedade, sinta que algo falta para ele. Foucault então descreve que as leis infringidas vão gerar um castigo. E há sempre então, livro clássico de Foucault, o vigiar e o punir, para então organizar corpos para que eles sintam falta e mais, estejam preparados para consumir, produzir e jogar fora as coisas. E ele vai pensar então nas instituições que vão manter esse sentimento de falta, essa subjetividade de falta. Ele vai então estudar, investigar diversas formas institucionais
mesmo invisíveis, né? Que se tornam responsáveis por criar essa subjetividade capitalista. Então, um indivíduo nascido numa organização social capitalista, ele vai sendo incutido nele subjetividades a partir da organização institucional família, invisível, então, escola, hospital, sistemas prisionais, que vão organizando a vida destes indivíduos e ordenando os seus corpos. Como o cerne do capitalismo é a transformação de tudo em mercadoria, inclusive como vimos em Marx, os trabalhadores, quanto mais ordenados racionalmente dentro de uma empresa e praticamente, como vimos em Weber, por influência da teologia da prosperidade, protestante, sobretudo do calvinismo, num livro clássico dele lá, Espírito, Capitalismo e a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O sistema penitenciário, hospitalar e até educacional funciona na domesticação, sem aspas, de corpos e mentes que serão produzidos para aumentar a produção de coisas, mas sobretudo da subjetividade. Então lembra muito o filme de Chaplin, né? Tem um cara ali no movimento repetitivo para produzir mais peças. Então Foucault vai mostrar que nossos corpos vão estar organizados desde escola, desde antes, na família, para conseguir organizar esses corpos na produção de coisas. Então, se o poder não tem substância, deve-se descrever o funcionamento, Foucault vai falar isso, dos seus mecanismos. Então, quanto à época moderna, para Foucault, séculos XIX e XX, esses mecanismos são descritos como mecanismos de normalização. Se você já fez educação física na escola, isso é muito claro. Menores na frente, maiores atrás, filha de menino, filha de menina, tudo para otimizar o tempo, não é? Esse é o cerne do rolê. Lembra a escola ainda? As carteiras todas organizadas em fileiras, né? E se você, da década de 70 como eu, a minha carteira, onde eu coloco meu caderno, meu lápis, ela é a cadeira, o banco do meu colega da frente. Então, se eu mexer aqui, eu balanço o cara. Se ele se mexer demais, ele balança a minha carteira e eu erro. Então, ele é auto-ordenado. Pegou o rolê, não? Isso é a domesticação de corpos. Estou dando um exemplo, a gente pode entrar em outros exemplos, de presídio, de hospital. E é claro, nós estamos trazendo para cá para o yoga. Os tapetinhos das suas aulas de yoga também não é assim organizado? Para otimizar o tempo, a aula de yoga não tem uma hora certinha para entrar outro grupo? É isso. O sistema capitalista impinge isso na organização, porque ele fala de instituições invisíveis. Ninguém tem que dizer para você isso, mas você, por achar que teve uma sacada original, organizou os tapetes do yoga, todos certinhos, com distância de um braço, para que caibam mais corpos, cada corpo fazendo a mesma postura. Então você tem 20 na sala, ou agora em lives, fazendo a mesma postura no comando que você dá. Que tipo de liberdade é essa? É esse o rolê. Então sua forma de atuação apoia-se nos procedimentos de distribuição espacial, como a gente falou, fracionamento do tempo, controle das atividades e composição das forças individuais, cujo efeito é a padronização das ações dos indivíduos em suas diversas realizações. Esses procedimentos técnicos, então, de normalização, que tem como ponto de descrição privilegiado os corpos distribuídos nos espaços institucionais, como escola, fábrica, hospital, prisão, sala de yoga, shala, e mesmo num retiro, brother, é tudo organizado, não é? Vai meditar a tal horário, tá todos os jafus distribuídos, aquelas almofadinhas para você sentar, tem tudo já organizadinho, música, não sei o quê. Como uma fábrica, cara, e são corpos que entram, sentam, fazem a tarefa da meditação, retornam, vão para a cozinha tomar o seu desejum, aí retornam para a prática de asanas, e aí é igual. Isso é um sistema capitalista. Esses procedimentos técnicos, então, visam essa organização de corpos no espaço e no tempo. Os mecanismos da disciplina, então, atuam no nível capilar dos gestos individuais e seu funcionamento pode ser descrito segundo uma
microfísica, microfísicas do poder. Então você acha que está na aula de yoga dando algo libertário, mas na verdade você está organizando corpos. E mais ainda, se você ainda não pegou o rolê, quando o aluno seu tem uma experiência meditativa, uma subjetividade particular, você fala assim, isso é pratyahara. Você não fala isso lá? Isso é um samadhi nível 2, sei lá, samadhi com semente. Isso o Patanjali já falou, você castra o seu aluno nomeando os signos que ele trouxe na subjetividade criada pela prática de yoga que deveria ser libertadora ou libertária. Então, pensar agora em como as aulas de yoga hoje obedecem essa mesma sistematização dos espaços para caber mais clientes, a padronização dos corpos e o não olhar as suas singularidades, o fracionamento do tempo das aulas para produzir mais aulas e aumentar a arrecadação, enfim, uma domesticação dos corpos yógicos, algo bem distante da promessa que se vende da autotransformação, Kaivalya, Moksha. Mas o yoga, vivendo numa sociedade capitalista, foi sendo domesticado para otimizar a produção de yoga. E o yoga entra num processo de industrialização. Tem uma aula sobre um podcast sobre yoga antiplenitude e a industrialização do yoga. São 2 podcasts meus que falam muito sobre isso. Eu posso deixar um link depois aqui embaixo, onde critico essas padronizações de yogas e de corpos numa busca e esperança por certos universais dos corpos e das liberdades. Então Foucault descreve que o filósofo também encontra que em toda a sua forma de poder, na história das sociedades, há forma de resistência. Aí ele entra no segundo rolê. Ele vai identificar essas microfísicas do poder e ele fala, cara, toda exercício do poder há uma resposta de resistência que é inata a esse processo. Então, vou trazer mais para cá, vem junto comigo. Aí. Essa resistência, aí abre aspas, que é a fala do Foucault. Esta resistência de que falo não é uma substância, né? Ela não tem um crescente, né? Ela não é composta sozinha. Ela não é anterior ao poder que ela enfrenta. Ela é coextensiva e absolutamente contemporânea. Ou seja, para resistir é preciso que a resistência seja como poder. Ele falando ainda, Foucault, tão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele. Que como ele, que é o poder, né, essa microfísica do poder, venha de baixo e se distribua estrategicamente. Então, quer dizer o seguinte, todo exercício de poder há uma contrapartida de resistência a esse exercício do poder. Como algo que venha de forma inventiva, móvel, produzir uma resistência a essa microfísica do poder. Então a microfísica está de resistência também. E aqui um novo modelo de investigação, Foucault utiliza-se da metáfora, da estratégia e da microscopia de pequenos fatos para revelar as estruturas de poder ou microfísicas do poder e como resistir a elas, criando novas formas de subjetividades, novas formas de existir. Então, qual é a forma de resistir a essas microfísicas do poder? Começa, por exemplo, do yoga. Vamos colocar no yoga, que é o nosso objeto aqui. Corpos organizados em fileiras, aulas têm 1 hora, tudo organizado. Você faz um trikonasana e existe já um modelo universal do que é o trikonasana. Então eu vou organizar todos os corpos, alguns até fita, para deixar todas as angulações iguais. Isso é uma viagem, cara. Então, como uma resistência pode entrar nessas estruturas microfísicas do poder? Por exemplo, uma aula que começa por Shavasana. Olha só, uma aula inteira de Shavasana, não é? Olha que louco. Não é uma forma de resistência? Enquanto todo mundo está produzindo 1 bilhão de asanas num espaço de 1 hora, eu durante uma aula, para depois sentar e meditar, eu durante 1 hora faço 2 variações de Shavasana. Side Shavasana, Shavasana tradicional e, sei lá, um outro tipo de Shavasana aí. Onde a prática meditativa já está inserida ali.
E se um aluno quiser mudar de posição, ele mude, ele não precisa pedir autorização para mudar. Já percebeu isso? O aluno levantava, posso mudar de posição? Essa posição me dói, eu posso? Não, tem que alongar mais, não é? Não, então uma forma de resistência. Aí estou seguindo Foucault, que é microfísicas do poder, ou seja, microfísicas de resistência a esse poder, sempre acontece na criação de novas formas de subjetividade. Então, o aluno que vem e fala assim, cara, eu tive uma experiência na tua aula que foi isso, isso, isso. Eu não vou elencar o que ele quis dizer. Eu não vou interpretar a subjetividade do meu aluno. Eu vou deixar isso para ele, porque ele é singular. Esse é um ou dois exemplos de como resistir a essa massificação, a essa industrialização do yoga. E aqui Foucault desenvolve a sua ideia do cuidar de si. Essa é uma expressão dele. Eu tenho também uma série de podcasts sobre cuidar de si. Deixo o link aqui embaixo. Em que você pode acessar com mais propriedade a relação com o yoga, né? Do cuidar de si de Foucault, tem um curso sobre isso. Então, o poder de Foucault está em toda parte, segundo Foucault. Provém de todos os lugares. O poder é permanente, repetitivo, inerte, autorreprodutor, busca se fixar. O Deleuze e Guattari vão chamar de sedentarismos, porque eles não se mexem. E do outro lado, as existências são nômades ou nomádicas, porque eles estão sempre em movimento. E o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, por mais que possa estabelecer institucionalmente ou estruturalmente, como Marx percebeu, por exemplo, e Weber. Mas Foucault vai na microfísica, como ele falou, de microscópio, né? O poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam dotados. É o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada. E pensando o yoga como uma sociedade, entre aspas, né? Como um micro-universo, é possível encontrar ali as microfísicas do poder e aí criar novas formas de resistência, novas formas de existência para que o yoga, então, não fique engessado. Alguns exemplos na história para clarear a sua cabeça? Vamos pensar, então, no século X, século XI, da Idade Média da Índia, quando o natismo vai sair o Hatha Yoga, que é uma forma de resistência à dominação bramânica, que estabelece o código moral e como deve ser o yoga. O Hatha Yoga foi uma forma de resistência. Tem um curso aqui na plataforma também para você acessar e aprofundar um pouco mais no Hatha Yoga. Eu não vou perder tempo, não vou investir tempo aqui falando sobre, a gente já tem um curso grande sobre isso. Então, ele se interessa, Foucault, em como funciona o poder e não tanto no que seja o poder. E ele vai escrever assim, abre aspas, eu nunca escrevi nada além de ficções. E eu tenho consciência, apesar disto, eu não diria que as ficções estão fora da verdade. Eu acredito que é possível fazer funcionar a ficção no interior da verdade. Introduzir efeitos de verdade no discurso de ficção e assim conseguir produzir no discurso, fazê-lo fabricar alguma coisa que ainda não existe, alguma coisa que se ficcionaliza. Isso é irado, né? Porque a utopia não é uma coisa impossível de acontecer. A utopia é algo que ainda não foi realizado. A utopia não é a impossibilidade. A utopia é um não lugar. É um lugar ainda não construído. Então, o intelectual que atua no domínio do universal e do exemplar, ou do modelo, assim como o yoga, que pensa, por exemplo, Vedanta como uma escritura sagrada de si mesma. O Yoga Sutra diz, não é dogmático, mas você não pode mudar um sutra de lá, nem criticar Patanjali. Isso é um universal. Você olha um Trikonasana e fala assim, um Trikonasana é assim, a perna afastada, trocando a linha com não sei o quê. Isso é trabalhar com o universal. Os corpos são absolutamente singulares e você tem na cabeça um tipo de postura que vai caber em todos os corpos. Isso é, segundo Spinoza, um delírio, é um pensamento delirante, né? Então, o intelectual que atua no domínio do universal e do exemplar, da cópia, é substituído pela figura do intelectual que necessariamente ocupa uma posição específica. Sua atuação é local e regional. Seu engajamento, como qualquer engajamento político, apenas terá significado se não comportar uma pretensão totalizadora e puder atuar localmente no regime da verdade e do poder em que estiver inserido. Ou seja, estou falando de yogis aqui, tá certo? O intelectual aqui é o yogi. Né? Então muda assim, o yogi que atua no domínio dos universais, né? Dos exemplos, da moral, ele tem que ser substituído por uma figura de yogi que necessariamente ocupa uma posição específica,
a sua atuação deve ser local e regional. O que significa isso? Eu devo olhar para a geografia onde eu estou, geografia física, geografia dos corpos, onde estou atuando como professor ou a mim mesmo, e entender que são geografias singulares e únicas, e eu devo construir um tipo de yoga que se encaixe para aquele público e não o contrário, que os corpos se encaixem no tipo de yoga modelo que eu acho que deve ser, como eu aprendi na Índia ou no que é que seja. Isso não é desmerecer a tradição onde você vem, mas ela vem da Índia, de uma outra geografia, de uma outra religiosidade, uma outra organização social. Quando você vai trabalhar na Favela da Maré, no Morro da Cruz, em Florianópolis, ou em Brasilândia, em São Paulo, o yoga precisa ser apropriado por aquele regional, por aquela situação específica. Então, o engajamento do yogi, esse que gera como resistência contra as microfísicas do poder, estamos aqui em Foucault, estamos mergulhados em Foucault. Seu engajamento como qualquer engajamento político, porque político não é estar afiliado a um partido político, mas você viver em sociedade, e uma aula em grupo é uma política, são corpos ali, são mentes atuando, apenas terá significado se não comportar uma pretensão totalizadora e puder atuar localmente no regime de verdade, poder em que estiver inserido. Ou seja, você, o Kaivalya no yoga, para ser mais claro aqui, é você conseguir libertar aquele yogi. Pode até vir no rolê do yoga, do sofrimento humano, mas o que causa o sofrimento humano é uma pergunta muito mais importante. Naquela geografia, naquele regional. E aí você lutar, fazer com que aquele público do yoga seja uma resistência a essas microfísicas do poder e consiga, dê liberdade a eles criarem a sua própria ficção. Volta aqui a fala dele. Eu nunca escrevi nada além de ficções. Eu tenho consciência disso. Ou seja, o lance do yogi com seus alunos, ou do yoga, é fabricar alguma coisa que ainda não existe, alguma coisa que se ficcionaliza. Ah, mas o yoga é imortal. O yoga é perfeito em si mesmo. Pode até continuar com esse rolê. Mas, se você quer democratizar o yoga, quer levar o yoga para mais pessoas, é necessário entender que aquele seu praticante precisa construir um yoga que seja específico deles, um yoga deles. Você tem que abrir mão da sua microfísica do poder para poder libertar os seus yogis e não sujeitá-los à sua forma de dominação com o yoga. Meu nome é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo, e nos encontramos na nossa última aula abordando Deleuze e Guattari no nosso curso Yoga, Política e Sociedade.